Vamos entrando, vamos entrando. Sejam muito bem-vindas. A nossa segunda live aí da semana de lives. Hoje a gente vai receber aí um convidado ilustre, nosso Douglas, fisioterapeuta. E aí vamos só esperar ele entrar para a gente dar início, tá bom? Vocês vão ver aí do lado inferior direito um aviãozinho, tá? Vocês cliquem nesse aviãozinho e mandam para alguém para fortalecer a nossa live, fortalecer nosso trabalho, tá bom? Vamos só esperar aí o Douglas entrar, esperar um tempinho. Ele já está por aí. E vão. Vocês estão em casa. Muito bem-vindos. Para quem entrou agora, do lado inferior direito tem um aviãozinho. Vocês cliquem nesse aviãozinho e mandam para alguém essa live, tá? Para alguém que pode ajudar aí. Conteúdo muito bacana. Hoje a gente vai trazer. E vamos que vamos. Vou esperar o Douglas entrar aí para a gente dar início. Fala, papai. E aí, boa noite, pessoal. Conseguem me ver e me escutar direitinho? Tô escutando. Tá show. Meu áudio aí tá bom para ti? Tá, sim. E o pessoal aí, manda um joinha se estiver escutando e vendo direitinho. Show de bola, tá fera. Tá. Vou esperar aí mais uns 2 minutinhos, né, Douglas? Pra galera entrar. Tranquilo, isso aí. E a gente tá início. E o pessoal que tá aí entrando, ó, clica no aviãozinho, vamos enviar aí para mais pessoas. Vou até fazer isso agora, clicar aqui no aviãozinho para enviar aqui para mais pessoas. Vamos enviando aí, galera. Fortalecer aí. Já cliquem aqui. Tem uma interrogaçãozinha e um balãozinho. Cliquem e coloquem qualquer dúvida que vocês têm sobre o assunto, tá? O homem aí é fera. Ele vai... Vamos fortalecer aqui para vocês. Pronto, enviei aqui para 15 pessoas. Show, galera. Já temos aí 13, 15 ao vivo. Vamos iniciando. São 9h03. Vamos lá. Para quem entrou agora, galera, e não ouviu, do lado inferior direito tem um aviãozinho, tá? Clica nesse aviãozinho e envia aí para alguém que pode se interessar pelo assunto. Que hoje a gente trouxe muito conteúdo bacana para vocês. Tirar aí muitas dúvidas também. Sejam muito bem-vindos, quem entrou agora. Vamos de apresentação, né? Primeiramente, agradecer aí ao Douglas por ter topado aí a nossa live, né? A participação nessa live, falar sobre dor para vocês. É um cara que realmente eu desconheço outra pessoa melhor, né? Sobre esse assunto. E aí, todas as minhas lesões, aí, para quem não sabe, eu jogo futebol também. Todas as minhas lesões, quem curou foi o homem aí. Então, é isso. Seja muito bem-vindo, Douglas. A live é sua. Tá em casa. Obrigado aí a todos que estão cedendo aí um pouquinho do seu tempo, às 9 horas, né, da noite. Muita gente aqui que eu não conheço, né, seguidor teu. Me apresentar rapidinho, né, eu sou o Douglas, como o Guedes aí falou, sou professor de pós-graduações, sou clínico atuante, atendo todo dia. Escrevi um livro também sobre dor e hérnia de disco, sou escritor. E hoje no meu Instagram, até o nome dele é Educação em Coluna, eu divulgo exatamente isso, conhecimentos acerca de dor, principalmente dor de coluna. Aí o Guedes me chamou aqui para a gente falar de dor, né, durante o exercício cotidiano. A gente vai falar de dor de coluna, né, que é a minha praia, mas com certeza também nós iremos pincelar aí por joelho, né, quadril e outras articulações aí que são acometidas durante o exercício, né?
Estou aqui à disposição, viu? Podem fazer perguntas e vamos lá. Como é que a gente vamos começar por onde, Guedes? Show de bola. Então, para começar, né, vamos falar de dor, né? E aí a gente vai ter aí o significado de dor, né? O que é que realmente é dor, né? Então, Douglas aí vai explicar melhor para vocês. Pronto. Vai. De uma forma bem simples, o que é que eu costumo dizer para os meus pacientes? O que é dor? Vamos lá. Por exemplo, em algum momento, quando vocês já tiveram um pico de estresse, vocês sentiram dor? Ou a dor aumentou? Normalmente sim, não é? E não precisou que ninguém pegasse na gente fisicamente. Porque o que a gente aprendeu culturalmente do que era dor era só aquilo que machucava, né? Que cortava a gente. Mas, de acordo com a definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, dor é uma sensação sensorial e emocional que é desagradável. Então, presta atenção. Sensorial e emocional, dor desagradável, que pode ser associada a uma lesão real ou semelhante. Ou seja, não precisa você ter uma lesão, um corte na pele, uma ferida para sentir dor. Outro exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, quem aqui nunca fez massagem, né? Uma massagem é bom, as pessoas tocam na gente, a gente fica relaxado. Precisa do toque físico, né, para sentir prazer. Mas a gente pode sentir prazer de outras formas. Você, guys, gosta muito de futebol, sente prazer jogando futebol, musculação, e não precisa ouvir ninguém te apertar. Eu sinto prazer lendo artigo, assistindo filme, e não precisa ninguém me tocar. Então, dor, de uma forma simples, é isso. A gente tem que levar em consideração esses fatores que a gente também não vê, porque isso tudo tem o poder de intensificar a dor, de deixar o paciente, o aluno, com maior desagrado. É um negócio que é muito complexo. E apesar da gente ser da área do movimento, né, a gente estuda muita anatomia, muito biomecânica, mas não se reduz só a isso, né? Boa. Acho que deu para explicar aí bem, né, sobre a questão da dor, né? Às vezes a gente nem tem uma lesão, né? E sei lá, muitos casos aí, né, dentro aí até da própria musculação, né? Tipo, muitas vezes chega um aluno, eu tô com o meu trapézio aqui, é super tenso, né? E termina que aquilo ali não é uma lesão, né? É uma tensão dela de um estresse, de um dia de trabalho cansativo, né? Então, às vezes a gente sempre pode associar dor com lesão, com algum problema ósseo, alguma coisa do tipo, mas às vezes pode ser só uma percepção ali de um dia corrido, por exemplo. Né? Então é exatamente isso aí que tu falou mesmo, né? Trazendo mais para a área da musculação, é isso. E olha só, quando a gente fala dessas percepções novas de dor, por exemplo, antigamente a gente pensava que dor era uma maldição dos deuses, sabe? Aqueles pessoas africanos, homens da caverna, eles usavam brincos, colares, que era para barrar a maldição dos deuses, era como se fosse um escudo. Hoje em dia, a gente entender dor desse jeito é uma loucura, né? Aí passou-se o tempo, aí lá no século XVII já começaram a enxergar a dor como uma lesão na pele. E ainda hoje a maioria das pessoas entendem dor assim. Tá doendo porque no meu exame de imagem eu tenho uma condromalácia, porque no meu exame de imagem lá na coluna eu tenho uma artrose. Ainda a gente está enxergando igual lá no século XVII. Aí quando a gente anda mais um pouquinho no tempo, agora na década de 60, 1960 mais ou menos, teve um cara, o Melzack, que ele questionou isso. Poxa, quer dizer que toda dor que tem ali no exame de imagem, então como é que existem pessoas que têm o braço amputado, já cicatrizado, curado, não tem mais lesão nenhuma? E por que esse pessoal ainda sente dor, que é a dor do membro fantasma? Então ele deu para a gente uma percepção nova, o Melzack, psicólogo, ele mostrou para a gente que dor, a percepção real se dá aqui e não aqui, na periferia, né? Muito bom. E aí, finalizamos aí o tópico 1, né, explicando bem aí sobre o que é dor, né, as duas questões, né, tanto em um caso lesivo, tanto como a questão da percepção. Né? E aí vamos para o tópico 2,
Antes de entrar no tópico 2, quem entrou agora, seja muito bem-vindo. Ó, e manda, tem um aviãozinho aqui do lado inferior direito, manda essa live para alguém, tá? Para fortalecer aí, para alguém também que possa... Deixa eu só abrir um parêntese para a gente ir para o tópico 2, tá bom? Pessoal, não existe esse negócio de dor física, dor psicológica, dor emocional, é tudo isso junto e misturado. Todo mundo que tem dor diz, por exemplo, ai, meu joelho tá doendo, não é? Aí a pessoa diz exatamente o lugar. Isso é uma das dimensões da dor, dizer o lugar. Outras pessoas, normalmente as pessoas que estão com dor, ai, Guedes, ali no treino, eu não vou aguentar fazer isso, não. Aí às vezes ela aguenta, só que o aspecto cognitivo de entendimento da pessoa está abalado porque ela está sofrendo. Então, isso é outra dimensão da dor. E outra dimensão da dor é aquela pessoa que, ai meu Deus do céu, meu joelho vai estourar se eu botar esse peso aí. Se eu for até o chão, eu não vou aguentar. A pessoa morrendo de medo. Então, presta atenção. Quando vocês estão com dor, existem diversos desses aspectos. Você fica descrente que pode fazer, você fica triste, você fica desanimado. Por isso que dor é isso tudo junto e misturado. Pronto. Pronto, e aí entrando aí no tópico 2, né, a questão das dores em que as alunas mais se queixam, né? No caso, deve chegar também no consultório do Douglas, né? Ele que é especialista em coluna. A gente vai falar um pouco sobre joelho também e o geralzão das articulações, né? Quais as necessidades das articulações? Se a gente for pensar em articulação, a gente começa lá pelo pé, tá? Lá a gente vai começar em tornozelo. O tornozelo é uma articulação que ela necessita de mobilidade, certo? E aí tem sempre essa divisão. Você vai tornozelo, mobilidade, joelho, estabilidade, né? E aí cada fator desse que estiver em déficit pode ter uma complicação em qualquer seja o movimento. Por exemplo, em um agachamento, em um levantamento terra, esses movimentos mais complexos, né? Que é até o que a gente vai falar aí no tópico 3, que o Douglas vai explicar melhor para vocês. E aí vamos lá, articulação por articulação. A gente começa lá do tornozelo, né? Tornozelo, mobilidade, joelho e estabilidade, certo? E aí já vai para o quadril, mobilidade de novo. Aí vai lá para a lombar, né? E o top aí do Douglas, né? Vamos lá para a lombar. Lombar necessita de estabilidade, né? E aí já sobe lá para a coluna torácica, né? A gente já tá, eu estou aqui na ordem inversa. Coluna torácica vai necessitar de mobilidade. E a gente vai lá para a cervical, né? Na questão um pouco mais embaixo da cervical, né? Fora ali, naqueles ossinhos de fora, são as escápulas. Essas escápulas, elas necessitam ser estáveis, né? Então, ela necessita de estabilidade. E a gente vai para o ombro. O ombro já necessita de mobilidade, certo? Até porque são muitos movimentos que o ombro pode fazer, né? Então, qualquer probleminha aí, por exemplo, em uma falta de estabilidade, tem estudo aí que eu até ia trazer aqui para vocês, um estudo aí que uma falta de mobilidade no tornozelo, ela traz um déficit no agachamento, né? Que você realmente faz um agachamento meio feio, né? Meio complicado, e aí não vai conseguir, por exemplo, progredir carga, porque você vai sentir, e aí voltando ao assunto da dor, você vai sentir aí essa questão e vai ter muita complicação no agachamento, por exemplo, com a falta de mobilidade de tornozelo, né? Então a gente pincela aí essas questões de mobilidade e estabilidade. Qualquer faltazinha, gente, pode complicar a gente em um geral, né? Então, acho que acredito aí que falamos aí de articulações, né? E as funcionalidades das articulações. E agora a gente vai complementar esse tópico com o tópico 3, né? Que é por que, né? O Douglas vai responder aí pra gente, por que e como esses déficits na mobilidade ou estabilidade podem acarretar dificuldade nos movimentos, né? Vai lá, Douglas, explica aí pra gente. Isso. Quando a gente, principalmente para o pessoal aí, né, que pratica musculação, é um pessoal que normalmente não gosta, né, de fazer treino de mobilidade, né? Vocês que são treinadores, passam, o pessoal faz assim, o pessoal só quer saber logo de levantar o peso, hipertrofia e força, né? Mas, galera, tem que ter os treinamentos de mobilidade. Porque a gente precisa de uma articulação livre para realizar um movimento completo. Porque hoje a gente sabe que o que ajuda a gerar mais hipertrofia e força é uma boa amplitude de movimento, é uma boa execução.
Então, isso é fundamental para os seus ganhos. Inclusive, quando a gente fala de lesões. Uma lesão que é muito comum, vou começar de baixo para cima, do joelho, né? Que a gente está dando aqui esse toques. No joelho, por exemplo, é a dor patelofemoral, que é aquela dor lá na frente do joelho, que vocês devem conhecer como condromalácia patelar. Condromalácia patelar, dor patelofemoral, dor anterior no joelho, tudo são irmãos gêmeos. Quer dizer a mesma coisa, é uma dor na frente do joelho. Teve um pesquisador, galera, que lá em 2011, mais ou menos, Christopher Powers, ele foi para um congresso com a galera e eles mostraram exatamente isso, que pouca mobilidade no tornozelo, isso ajudava já ali a sobrecarregar o joelho. Porque se o tornozelo ele não se movimenta direito, ele está travadinho, o joelho ele vai fazer uma rotação interna, vai rodar para dentro e vai apertar mais a bolachinha do joelho, a patela. Diferente se o tornozelo ele estiver livre, ele estiver solto. O tornozelo livre, ele não vai rodar apertando a bolachinha. Isso já evita sobrecargas, já é um dos fatores que diminui sobrecarga lá no joelho. Então é de fundamental importância dessa mobilidade lá embaixo, lá no quadril, que é o movimento poder ocorrer livre. Por isso que é super importante essa questão de mobilidade ali no tornozelo. Quando a gente sobe um pouco... Exatamente a questão que tu falou é a questão da compensação, né? Uma falta de mobilidade lá no tornozelo, o seu joelho vai compensar, né? E aí vai trazer dificuldade no movimento. Exatamente. Aí, pronto. Aí quando a gente fala em dor, o sistema ele é muito complexo. Ele envolve diversas coisas. Às vezes, por exemplo, o paciente, o aluno, ele tem uma mobilidade boa de tornozelo, só que ele está cansado, ele está fadigado, ele teve uma noite de sono ruim. Aí, durante o treino, ele acaba fazendo um movimento errado, né? Um movimento, por exemplo, mais limitado, que sobrecarrega demais a articulação. É por isso que dói. Então, às vezes, também nem foi por causa da falta de mobilidade, né? Cansaço, estresse. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração quando a gente analisa o movimento do paciente, não é? Quando a gente sobe um pouquinho e vai lá para a lombar hoje, pessoal, acho que a pergunta que vale $1 bilhão. E é que causa dor lombar. A gente não sabe, de fato, o que causa a dor lombar de uma forma geral. 90% das dores na coluna, a gente classifica como dor lombar inespecífica. Essa dor lombar inespecífica quer dizer que a gente não sabe uma causa aparente na anatomia. Por exemplo, é por causa do meu bico de papagaio. Tem um bocado de gente que tem bico de papagaio e não sente porra nenhuma de dor. Exatamente. Tem gente que tem hérnia de disco, podem acreditar, e não sentem nenhum pingo de dor. Então, a maioria dos exames de imagem, para quem tem dor na coluna, não justifica a causa. Por isso que a gente chama de inespecífica. Mas olha só, existem diversas associações de coisas que podem gerar dor. Olha só, má saúde geral. Aquele paciente que não se alimenta direito, que não pratica atividade física, eles estão mais suscetíveis a ter dor na coluna. Então, quem pratica exercício, principalmente com Guedes aí, já está escapando de ter dor lombar, né? Isso já ajuda a diminuir a chance. Estresse psicológico. As pessoas que são muito irritadas, estão muito nervosas, com muita pressão no trabalho, isso ajuda também a tirar o corpo de um estado de equilíbrio e o paciente sentir dor. E acho que dentro aqui do nosso contexto esportivo, a dúvida que fica é do estresse físico. O estresse físico também, tá bom? Tem estudos que mostram, Guedes, por exemplo, que foi publicado em 2018, na maior revista de coluna do mundo, a Spine, eles mostraram que o estresse físico, por exemplo, aquele pessoal que levanta peso, mais de 25 quilos, constantemente, diariamente, isso também faz com que aumente as probabilidades de terem dor na coluna. Uma sobrecarga, excesso de peso. Então, o ideal é ter um controle de carga legal, não é? Para a gente poder distribuir bem essa carga e não sobrecarregar a coluna. Então, o estresse físico, ele pode sim. E um paciente que tem pouca mobilidade lá na coluna, por exemplo,
vai sobrecarregar ainda mais, né? Porque não vai ter um movimento amplo, além disso vai jogar a carga ali que é grande demais. Então, compensar. Então, dentro desse espectro de exercício de academia, o ganho de mobilidade é fundamental, que é para diminuir essas compensações e para o movimento ficar mais amplo, mais livre. Porque um movimento maior, a gente consegue distribuir melhor as pressões, né? É exatamente a questão da funcionalidade, né? Tem gente que realmente chega ali, tem um objetivo, sei lá, de hipertrofia, por exemplo. Aí chega ali e vai fazer o treino que vai gerar hipertrofia, né? Sei lá, pegar altas cargas ali, fazer um volume de treino alto, e aí esquece do básico, né? Que é exatamente essa questão de mobilidade, né? Ativação, que a gente vai falar aí nesse próximo tópico, né? Que também ajuda muito nessas questões de estabilidade, né? Das outras articulações. Então, realmente, galera, é pensar fora da caixa, né? É seguir o básico. Não, sei lá, não chegar na academia e fazer, fazer lá um aquecimentozinho ali. Até um post que eu vou fazer também essa semana, que fala da galera que chega na academia, faz lá 5 minutos de esteira e vai lá tacar carga, né? Então, não tem muita necessidade disso, né? Então, a questão de mobilidade é essencial porque vai melhorar a sua amplitude do movimento, né? E melhorando essa amplitude, né, você vai conseguir ter uma progressão de cargas melhor, e aí a questão das fibras musculares também vão ser melhor trabalhadas, né? Então, não burlar essa fase, gente. Não burlar essa fase de mobilidade, que é muito importante. Tem que fazer tudo direitinho, pessoal. Treinar, se alimentar bem, porque tentar controlar mais o estresse, porque é isso tudo que está mais associado a dores no geral, musculoesqueléticas, né? Mas quando a gente fala de dor na coluna, por exemplo, 8 em cada 10 pessoas vão ter dor na coluna. Quem não teve aí, vai ter. A estatística é essa. Só no Brasil, aí olha só, o que o Guedes está fazendo com essa semana de lives é um processo de educação, é passar informação de qualidade. E se você levar a sério toda essa oportunidade, não é, que ele está dando para vocês essa semana de educação, vocês vão ter, inclusive, menos dor. Olha o que é que os estudos mostram. No Brasil, 21% das pessoas que sentem dores musculoesqueléticas são as pessoas que são analfabetas ou que têm pouco conhecimento. Quanto mais conhecimento as pessoas têm, por exemplo, as de nível superior, que tecnicamente falando tem mais conhecimento, só 7% delas têm dores musculoesqueléticas de uma forma geral. Então, quanto mais educado você for, não precisa necessariamente ter o ensino superior. Mas eu digo assim, consumir conteúdos de qualidade, menos dor você vai ter, porque você vai aprender a lidar melhor com isso, não é? Então, a educação dentro desse programa de exercícios é fundamental. Então a gente tirou aí, né, vários fatores, né, que levam à dor, né? Até esse último aí que tu falou, né, é um assunto realmente bem pertinente. A questão até que uma falta de conhecimento, né, pode gerar dor, né? Então a gente falou aí de estresse, falou de trabalho, falou de posição do trabalho no caso, se você trabalha de salto, tudo isso vai influenciar de certa forma em uma dor ou em uma lesão musculoesquelética, né? Então, finalizamos aí o tópico 2, né? No caso o tópico 3. Agora a gente vai para o tópico 4, né? A importância da avaliação, né? Da avaliação prévia de movimentos, no caso em qualquer atividade que você vai iniciar, seja em uma atividade aeróbica, seja uma atividade de musculação, que é o foco aqui, né? Que eu vou falar mais sobre isso. Então, essa avaliação prévia, gente, é super importante, né? E aí, terminando o tópico, a gente vai falar da importância das pré-ativações, né? Que é exatamente, você chegou na academia, você mobilizou ali suas articulações principais, né? Por exemplo, você vai usar, você vai treinar inferiores hoje, você vai mobilizar ali a sua articulação do tornozelo e vai mobilizar ali a sua articulação do quadril. E aí, se a gente for falar de pré-ativação, o que é que a gente vai precisar de estabilidade? No joelho, né? E aí, essa estabilidade no joelho está quase 100% voltada a um fortalecimento de glúteos, né? Que
o Douglas vai falar um pouco mais sobre isso, né? A importância dessa pré-ativação de glúteos antes de um treino de inferiores, né? E aí, para falar também de superiores, a gente vai falar da pré-ativação do músculo trapézio ascendente, né? Que, como a gente falou aí da questão escapular, né? Elas também precisam ser estáveis e essa pré-ativação do trapézio ascendente está totalmente ligada a isso. E também a questão da proteção do ombro, né? Você com as escápulas bem estabilizadas, né? No caso, esse trapézio ascendente bem ativado, previamente a um treino de dorsal, por exemplo, que você pega muitas cargas, vai potencializar o aumento de cargas e vai prevenir, né, as possíveis lesões de ombro, né? Porque em movimentos de dorsal e de peitoral, são os músculos, de certa forma, maiores, é onde você vai pegar mais cargas, né? E o ombro está estabilizando, no caso ali, ele está trabalhando em tudo, né? Então, ele precisa realmente estar bem protegido. E pronto, e nesse tópico, né, só a introdução já foi grande, e nesse tópico a gente vai falar exatamente sobre isso, né, sobre a importância da avaliação, gente, como eu comecei a falar aí, em qualquer início de atividade a gente precisa avaliar para saber a necessidade do que você vai precisar ali. Por exemplo, você vai avaliar um movimento de stiff, né, falando aí de dor lombar. Se a gente avaliar um movimento ali de stiff e essa pessoa, por exemplo, não conseguir descer muito, né, não ter uma amplitude muito boa, ou já começar ali a compensar fazendo um movimento de curvatura ali da coluna mais torácica, a gente já tem ali uma noção de ou essa pessoa está com encurtamento ali na cadeia posterior, que pode ser lá do tornozelo, que pode ser do músculo posterior da coxa, né? Então, seguindo o exemplo aí do stiff, né, a gente nota que é muito importante essa questão da avaliação dos movimentos. Em um agachamento, por exemplo, um movimento bem geral, né? Por exemplo, você vai agachar e quer tirar o calcanhar do chão, né? A gente volta lá para a mobilidade do tornozelo. Ou é um padrão de movimento que você realmente não sabe fazer o movimento e você quer compensar de toda forma, quer descer de toda forma, e já tira ali o calcanhar, né, que é muito importante a gente falar também desse padrão do movimento, né, que na verdade não é um padrão do movimento, é o aprendizado do movimento, né, a coordenação motora ali. Porque assim, dentro, o corpo humano ele é um sistema muito complexo, né? Ele se adapta muito fácil a todo ambiente. Então, assim, só para deixar claro, pessoal, quando a gente fala de movimento correto, a gente não quer dizer assim que exista de fato um movimento correto, perfeito no dia a dia, porque não existe. Existe uma variação grande. Agora, dentro de um esporte, existem sim os movimentos específicos e corretos que vão fazer o cara desenvolver uma força melhor, uma potência melhor, né? Uma explosão melhor. Então, quando a gente fala aqui de movimentos corretos é em relação ao gesto, porque muitas pessoas me perguntam se não são atletas e tal. Aí no dia a dia, por exemplo, aprendem lá no stiff, né? Que tem que flexionar um pouquinho só o joelho, descer com a coluna reta, com o empinado. Aí qualquer coisa que cai no chão de casa, a pessoa já quer se abaixar igual se abaixa quando faz um stiff. Não, não é assim. O movimento ele tem que ocorrer o mais natural possível dentro do seu dia a dia. Quando você está ali, que é o nosso foco aqui, né? Dentro do contexto esportivo, aí é outra história, certo? Mas tentem não levar lá para o dia a dia, porque você não... O jeito certo de se abaixar para não machucar a coluna é só com o joelho, não dobrar a coluna. Ou então abre muito as pernas e desce pouco com a coluna, pega mais com o braço. Não existe isso não, pessoal. Se a coluna pudesse falar, ela só ia dizer assim, eu quero variabilidade, eu quero movimento para tudo que é direção. Olha uma criança. Qual é a criança que vocês conhecem que sentem dor na coluna? Praticamente nenhuma, é uma raridade. Elas se movimentam para tudo que é canto. Se vocês fossem para ficar protegendo a coluna, com medo de movimentar a coluna, era para ser uma árvore, um tronco de árvore ali que é todo duro. Então, dentro das atividades da vida diária, movimenta de tudo que é jeito. Agora, dentro do espectro exatamente esportivo de exercício, como o Guedes está falando, aí é outra história, né? A gente tem que minimizar sobrecargas, então tem que desenvolver bem ali mobilidade e as posturas, porque como eu falei,
Lá na Spine foi publicado em 2018 que o estresse físico, levantar mais de 25 quilos diariamente, isso contribui sim para a dor lombar, né? Exatamente. Né? Então, acho que o Douglas deu uma pincelada aí sobre esse assunto, né? Na questão na sua atividade de vida diária, é uma coisa. Agora, a partir do momento que você está ali praticando esporte, você precisa realmente de uma boa coordenação motora nos movimentos, né? De um bom padrão naqueles movimentos, né? E aí, voltando à questão da avaliação, né? Como é que a gente vai saber o que é que você precisa melhorar, né? O que é que a gente precisa martelar ali por um certo período de tempo, se a gente não avaliar, né? Então, deu para frisar a questão da importância da avaliação prévia em qualquer início de atividade, para a gente realmente saber o que a gente vai precisar focar ali dentro do programa de treinamento. Porque o programa de treinamento, como a gente falou no tópico anterior, não é só a hipertrofia, não é só o crescimento. É toda uma questão de saúde, de bem-estar, né, de te melhorar para as atividades diárias, né, então, então a gente precisa realmente pensar um pouco fora da caixa. Né? E aí, falando sobre a questão da pré-ativação, né, a gente fala aí de core, né, que aí o Douglas vai pincelar um pouco mais sobre a questão de core e o envolvimento aí com a questão lombar, né, e glúteos, né, como eu falei, questão de estabilidade, de joelho, né, e até na questão da melhora do movimento. Por exemplo, em um agachamento você tem o seu quadril, ele está descendo um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, né? E tipo, numa corrida você, por exemplo, o Douglas, ele é mais especialista nisso, mas em uma corrida, por exemplo, você está pendendo, o seu quadril está caindo mais para um lado que para o outro, você está com o seu tronco muito para frente, então isso tudo pode ser uma fraqueza nos glúteos, né? O glúteo realmente é um músculo que a gente precisa focar, e nessa parte de pré-ativação ele é muito importante, porque essa pré-ativação, como o nome diz, é pré, né? Então é o que antecede o treino. Então, se você vai fazer um agachamento com cargas altas, um levantamento de terra com cargas altas, você precisa estar com esse core, com esses glúteos bem ativados. E a questão do trapézio ascendente foi o que eu já falei aí, né? Questão de ombro, proteção, questão de escápulas, né? Estabilidade. E é isso. Então, Douglas, se quiser falar mais um pouquinho sobre esse tópico. Certo. Eu gosto demais de falar sobre o core, né? Para quem não sabe o que é o core, é o nosso centro de estabilidade, né? Imagina ali, é como se fosse, né, topograficamente falando, a barriga e a lombar, né? Imaginem uma cinta. Pronto, ali é como se fosse o core. Lá no final da década de 90, teve um cara, o nome dele é Paul Hodges. Ele pegou um monte de gente com dor lombar e outro grupo sem dor lombar. Aí ele fez testes e ele viu que na hora ali, transversalmente, né, que o pessoal com dor lombar, eles tinham os músculos profundos, os que seguram a coluna, com um atraso de ativação comparado com o pessoal sem dor lombar. Aí pronto. Quando ele lançou esse... exatamente, foi por causa dele que surgiu, que todo mundo que está com dor, para evitar dor, tem que ativar o core, esses músculos profundos. Só que para um tipo de estudo que nós, como profissionais da área, a gente estuda metodologia científica, a gente sabe que não é um estudo que representa de fato que fraqueza lá do core esteja causando dor. Para a gente dizer que fraqueza de core causa dor de fato, a gente tinha que pegar um monte de pessoas com core fraco e um monte com core forte. Vamos acompanhar aí por uns anos, por exemplo. Aí vamos ver, será que o pessoal com core fraco realmente desenvolve mais dor do que o pessoal que tem um core forte? A gente até hoje, 30 anos depois, a gente não tem esse estudo. Então, assim, dentro do contexto normal, não se preocupem, porque eu vejo às vezes pessoas que saem do pilates, ou saem da academia, já botando o bumbum para dentro, botando o barriga, se contraindo todo, porque aprenderam a contrair o core. Pessoal, no mundo real, nossas atividades de vida diária, isso não tem necessidade. A coluna tem que ser livre. Agora, dentro do contexto esportivo, é outra coisa. Por exemplo, o cara vai fazer movimentos overhead, né, acima da cabeça. Pá, um levantamento olímpico, por exemplo. É claro que o cara precisa estar firme, com o tronco firme, para poder ter uma execução perfeita. Então, dentro desse contexto,
a ativação desses músculos ali da região lombopélvica, tanto da lombar quanto do glúteo. Isso tudo vai ajudar a dar mais uma força, a ficar mais seguro para ele poder desenvolver melhor essa força aqui com o membro superior. Então, aí que entra essas pré-ativações. Pré-ativar por pré-ativar, não. Agora, pensa numa pré-ativação dentro de um contexto. O cara vai fazer o levantamento olímpico acima da cabeça. Poxa, então faz total sentido você tentar fortalecer o core para esse contexto, né? Tudo é contextual. Às vezes chega um senhorzinho, um idoso com dor na lombar, que é comum, é a segunda maior queixa de dores crônicas dos idosos é na lombar. 25% deles costumam ter dor lombar, a prevalência. É claro que o idoso pelo tempo desenvolve sarcopenia, então vai ter fraqueza muscular, então é claro que ele vai estar com o core fraco. Isso é normal demais do processo de envelhecimento. Aí, às vezes a gente joga a culpa nisso, né? A dor do idosinho porque está com o core fraco. Não, não é. Ele nem pratica atividade física, como a gente falou, né? Então não tem como associar isso de fato. Agora, dentro de um contexto de atividade física, eu acho interessante sim fazer as pré-ativações ali dos glúteos, do core, que é para deixar tudo mais firme para o levantamento de peso, por exemplo, né? Desenvolvimento, né? De ombro, quando a gente pega ali a barra. Então, assim, tudo é contextual. Tem exercício dentro de academia que não precisa fortalecer exatamente o core. Então, é contextual. E a avaliação é realmente o que vai dizer isso. O que é que a gente vai treinar hoje, por exemplo? A gente vai treinar, deixa eu ver aqui, um stiff. Não tem necessidade de você pré-ativar o core quando vai fazer stiff. Agora, fazer uma pré-ativação de isquiotibiais, dos músculos posteriores da coxa, que vão ser os agonistas, né, primários, principais, aí faz sentido. Então, é dentro do contexto. Então, quem trabalha assim com o movimento tem que ter uma cabeça boa para avaliar isso, o contexto. Porque é clichê, mas é verdade. Cada caso é um caso, por isso que a avaliação tem que ser individual. Não dá para fazer a mesma avaliação com todo mundo. Aí você jogar uma pessoa que é acostumada a um contexto, uma pessoa da musculação dentro do CrossFit, é outra parada. Você não faz sentido você fazer a mesma avaliação, os mesmos pré-ativações do cara da musculação fazendo um cara de CrossFit. O contexto é diferente, né? E aí fixa aí a questão da individualidade, né? Que é um dos princípios do treinamento de força, né? Exatamente. É o primeiro, né? Individualidade. Então, a gente realmente fixa aí a questão da avaliação prévia, né? O que é que a pessoa vai precisar, né? Dentro de um contexto ali a médio, longo prazo, né? E o que é que ela vai precisar a curto, né? Que no caso a curto é a melhora do movimento em si, né? Então, fechamos aí o tópico, muito bom. É o que eu acho, é o que na minha concepção é a chave, é o pote de ouro. Ter mobilidade, não é? Ter movimentos bons. E, claro, o aquecimento. Porque é uma lenda que o alongamento previne lesão, melhora desempenho. No geral, a gente sabe que o alongamento ele não gera todos esses benefícios. Às vezes tem pessoas também que querem alongar todo dia. Aí depende. Você tem que ver. Beleza, se o cara for para desenvolver um stiff melhor, beleza, o alongamento da cadeia posterior faz sentido. Mas agora, por exemplo, a gente tem que alongar para prevenir lesões no futebol. Não tem. A gente não tem estudos que mostrem isso. Vamos acompanhar pessoas que alongaram posterior e pessoas que não alongaram, para ver se os que alongaram desenvolveram mais lesão, entendeu? A gente volta, querendo ou não, a gente volta aí para a questão da individualidade, né? Que às vezes existe uma coisa muito geral, por exemplo, eu preciso alongar antes do treino, senão eu vou lesionar. Né? Eu preciso alongar depois do treino, senão em casa eu vou lesionar, alguma coisa. É um padrão assim geral que a gente não pode pensar dessa forma. Né? Então, realmente, cada caso é um caso. Se fosse para dizer um padrão geral, mobilidade e ativar dentro do contexto ali.
É o que eu acho que é fundamental, né, para quem pratica atividade física. Isso, exatamente. Vai treinar inferior, mobiliza as questões ali de mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, ativa Dá uma glúteo. ativada no que De vai ser certa trabalhado. forma, ali, se for usar cargas muito altas no agachamento, você pode ativar ali um core também, até para a questão da melhora do movimento em si. Né? Então, é ver o contexto, né? E ver a individualidade da pessoa. Né? Então, fechamos aí o tópico 4. Né? Acreditava mesmo que ia ser o mais longo, mas é porque realmente muito conhecimento. E aí, vamos agora para o tópico 5, né? Que é um pouco do que a gente falou nesse tópico 4, que é a execução precede as cargas, né? Que é um pouco aí do que eu falei, né? Que a galera chega na academia e vai direto para os pesos, enfim, né? E a gente tem que ter um leve conhecimento de que a gente não começou, ninguém começou ali pegando 50 no agachamento, pegando 100 quilos, né, no caso, pegando 100 quilos no agachamento, né? Você precisa de um ponto inicial e aos poucos você vai progredindo, né? Você vai melhorando o seu movimento com essa carga mais baixa, você vai melhorando as suas mobilidades, né? No caso, dentro do aquecimento da musculação, você foi melhorando ali suas mobilidades, né? E com o movimento você vai aprimorando esse movimento. Com o tempo, né? Você vai aprimorando. Então, vai subindo carga aos poucos, né? A progressão de carga ela é super importante para a hipertrofia? Mas se você meio que queimar cartucho, né? Pular, tentar abraçar ali o mundo com as pernas, você não vai ter você vai chegar lá em cima, tipo, você vai pegar ali 100 quilos no agachamento. Estou pegando 100 quilos no agachamento. Às vezes é briga por ego, né? Estou pegando ali 100 quilos no agachamento. E aí tem uma lesão. Você vai precisar baixar tudo de novo, entendeu? Então é não burlar essa fase. A execução, a boa execução sempre vai preceder a carga. Então, tenha atenção à execução, primeiramente, e aí aos poucos, né, você vai subindo os pesos aos poucos, até chegar num padrão de treinamento bom. Isso daí ótimo para o desenvolvimento dessas aptidões, né? Força, hipertrofia, mas isso também é para pessoas que estão com dor, porque muita gente sente dor durante o exercício. Então a gente faz o gerenciamento basicamente em 4 etapas. Primeiro, gerenciamento da dor. A gente vai gerenciar a dor. Será que é com muita amplitude que dói? Quando o cara... No CrossFit o pessoal gosta de agachar só até ali a paralela para tentar explodir mais rápido, né? Porque quando o cara quebra a paralela, ele vai desenvolver, demora mais. Então, de tanto fazer o exercício mantendo aqui a paralela, sobrecarrega demais a articulação patelofemoral, então o gerenciamento da dor, para diminuir a dor desse paciente, talvez seja a gente fazer com que ele quebre essa paralela, ou então que ele vá antes, por enquanto, para a gente ir gerenciando a dor, para a gente controlar. Além disso, controle de carga, isso é fundamental. Uma pessoa que está com dor, a gente tem que controlar amplitudes e cargas. Não pense que é porque você está com dor que você não pode fazer exercício. Isso é lenda. Às vezes você está com dor em uma determinada amplitude. Se a gente ultrapassa ela ou reduz um pouquinho, dá para fazer com total segurança. Às vezes você está com dor porque está pegando uma sobrecarga, no agachamento, como o Guedes falou, 50-50. Mas se a gente botar 10-10, já diminui sobrecarga na coluna do joelho que você pode executar. Então, isso tudo a gente vai expondo aos poucos, gradual, que é para você voltar a fazer o retorno lá ao que fazia antes. Então, não é porque você está com dor que você tem que parar. Porque eu vejo um monte de colega meu, próprios físicos, médicos, outros profissionais de educação física, está com dor. Não, parou. Zero academia fica só de repouso. O gerenciamento de pessoas com dor não é para ser assim. As principais diretrizes internacionais mandam. A gente tem que deixar o paciente ativo, como se ele permanecer ativo. Então, preste atenção. Profissional bom não é aquele que proíbe, não. Profissional bom é aquele que adapta. Muito bom, muito bom.
Eu vou até anotar essa frase. É exatamente isso mesmo. Existe muito médico, mesmo às vezes chega ali um aluno na academia, normalmente hoje eu trabalho só como personal, mas quando eu trabalhava no salão, às vezes chegava um laudo usando o médico, pá, o que é que o aluno vai ter que fazer? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu fiquei, pô, o médico está prescrevendo exercício, né? E aí às vezes chegava, ele não vai poder agachar passando de 90 graus. Aí você fica, como? Como é que ele tem esse parâmetro, né? Então, realmente Aí às vezes, quando proíbe o praticante, né, da musculação, do CrossFit de se agachar, poxa, e quando o cara vai cagar, ele não fica agachado, não? Quando ele tá ali no almoço, na mesa, comendo, assistindo uma TV, ele vai ele sentar, tá né? agachado. Aí como é que você vai proibir isso? Como é? Não faz sentido, entendeu? E aí as cargas é exatamente isso, né? A gente volta aí para a questão de carga, sempre a execução sempre vai preceder a carga, né? Então, finalizando esse tópico 5, ter cuidado com essa questão mesmo, né, de subir carga demais. E um ponto que eu não tinha falado e tu complementou aí, que é a questão do controle das cargas, né? Que não é, tipo, se você chegou ali numa carga boa, né? O exemplo que eu citei de 100 quilos no agachamento, tu não vai precisar treinar 100 quilos, com 100 quilos do agachamento todo o treino, não. Né? Você vai precisar, tipo, vai passar ali 3 semanas fazendo isso, e aí vai passar uma semana no regenerativo, né? Baixar um pouquinho a carga, e aí aumentar o volume do treino, né? A gente precisa ter esse controle aí, e aí falamos da importância da avaliação, e agora a gente fala da importância da periodização, né? Que não é sempre que você vai ficar pegando uma carga alta, né? Quando você chegou lá, mesmo chegando lá, às vezes você vai precisar baixar, né? Para ter esse regenerativo na musculatura, que também vai ser muito importante, né? Porque a gente está falando de hipertrofia, né? Não é só deixar as cargas lá em cima, às vezes a gente precisa baixar um pouco, subir o volume do treino, e é isso, essas adaptações que o nosso corpo vai pegando e vai desenvolvendo mais ainda, né? Então, finalizamos aí o tópico 5, vamos para o tópico 6, né? Se dores persistirem nos movimentos, o que fazer? E aí é com o Douglas. Vamos lá. Pronto. Tu já falou mais ou menos sobre isso. Primeiro ponto, analisar e gerenciar a amplitude de movimento e a carga. Tá bom? Porque às vezes a gente está, como é que eu posso dizer, insistindo em uma amplitude que esteja sobrecarregando demais as estruturas. Por exemplo, a gente sabe que um agachamento, às vezes os alunos gostam de fazer muito agachamento, é ficar fazendo isometrias a 90 graus. Essas isometrias demais, eu não estou dizendo que não pode fazer, eu estou dizendo demais. Esse é o ângulo, é o braço de movimento que mais o osso da coxa, o fêmur aperta, a bolacha do joelho, a patela. Então, insistir nisso gera muita carga e faz mal. Então, em quem está com dor, a gente tem que fazer esse controle. Porque, às vezes, ele está com dor aqui nas isometrias e a galera proíbe o agachamento. Não, tira essa isometria, faz agora até o chão. Ou então, tira essa isometria e vai só até a paralela e olha como a dor diminuiu. Agora vamos diminuir a carga. Opa, agora ele aguenta. Então, o gerenciamento em quem está com dor durante o exercício, o foco principal, controle de carga e de amplitude. É isso daí, o principal. Mas, claro, quem está com dor persistente, o negócio é bem mais complexo que isso, não é? Bom, o que eu costumo fazer quando a gente fala de pressões de sobrecarga, nós só entendemos sobrecarga física, né? Eita, é osso com osso da coluna, é joelho com fêmur com tíbia ali no joelho que gera artrose. A gente só pensa nisso. Mas olha só, para uma pessoa ter um infarto, a gente sabe que estresse é um fator de risco. A gente não sabe? Todo mundo sabe que estresse faz mal para o coração. Agora, por que a gente também não crê que estresse pode fazer mal para a coluna, para o joelho, para o quadril, esse estresse psicológico? Isso daí também faz mal. É um tipo de sobrecarga. Então, a gente, quando vem fazer esse trabalho de educação, a gente quer botar exatamente isso na cabeça das pessoas, que elas entendam. Não pense que estressar as estruturas é só fisicamente, não. É o fisicamente, é o psicológico, é o emocional. Isso tudo, pessoal, deixa estressado o sistema nervoso. Imagina só crianças, não sei se vocês já observaram, 2 crianças ali, aí tem um que fica
ei, bicho feio. Aí o menino já olha assim. Aí ele fica mais, ei, bicho feio, bicho feio, bicho feio, bicho feio. Tem uma hora que o outro se irrita. Então, é desse jeito que o nosso corpo funciona. Imagina o estresse psicológico direto. Bicho feio, bicho feio, bicho feio, bicho feio, bicho feio. E vai sentir dor. O estresse emocional direto. Ó, fica triste, 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 triste. Isso deprime o sistema nervoso. Então, isso tudo faz com que o corpo responda como se irritando, soltando dor. Então, o gerenciamento ele tem que ir além desse físico, porque às vezes a gente controla amplitude, carga e a dor ainda persiste. Imagina só, você está com dor. O que todo mundo que está com dor odeia quando alguém diz que ela está mentindo. Pô, que frescura é essa? Tu lá tá com dor só por causa disso? Quem está com dor fica puto. Aí imagina, você chega na tua casa, no teu ciclo social, no teu amparo, e ninguém acredita que você está com dor. Você vai ficar triste. E já tem estudos que mostram que quando você está com o estado emocional abalado, aumenta o desagrado em relação à dor. Então, antes, aquela dor que era chata no joelho, quando você chega em casa e ninguém te apoia, quando tu volta para o treino, essa dor vai estar muito mais insuportável e mais chata. Porque teu estado emocional está abalado, porque teu ciclo social não te apoia, isso aumenta o desagrado em relação à dor. Então, lembrem que eu falei lá no começo da live, a dor ela tem essas várias dimensões psicológicas, emocionais e físicas. Então, tudo está assim, ó, interagindo um com o outro. E um bom trabalho é quando a gente começa a lidar com cada uma, entendeu? A gente vai lidando assim, ó, direitinho com cada um. É o aspecto social lá que não estão te apoiando. Pois utiliza essas estratégias aqui, ó. O que é que eu faço, Guedes? Eu tenho um WhatsApp que eu tenho só as pessoas que venceram a dor. Aí quando chega um paciente meu e ele está num ciclo social que ninguém acredita nele, eu jogo ele dentro desse grupo do WhatsApp dos que venceram a dor. Então ele começa a se contagiar por um ciclo social otimista, legal e que apoia. Isso já melhora o aspecto social. Então a gente tem que buscar estratégias para tentar atacar de todas as formas. Mas dentro do exercício normalmente, não é? Sobrecarga e amplitude já ajuda demais. Mas mesmo controlando isso, a dor persistir, vamos olhar além, né? Vamos olhar além, exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, é meio que o que tu falou no começo da live, né? A questão do que não é só uma lesão prévia, não é só, não pode ser só a carga, né? Dentro do exercício, lógico que a gente vai fazer ali um controle de carga e um controle de amplitude, né? Mas às vezes a gente faz isso e não melhora, né? Então, é exatamente isso aí mesmo. Muito bom, fechamos aí. Já vi demais, gente, morrendo, querendo consertar o valgo dinâmico, aquele joelho que entra para dentro. Poxa, hoje a gente sabe, por exemplo, que o valgo dinâmico, que é aquele joelho, quando você agacha o joelho entra, isso é um déficit cognitivo, entendeu? De falta de controle motor. Então isso está muito mais ligado a isso. Se treinar, joelho para fora, joelho para fora, joelho para fora, você nem precisa focar em fortalecer glúteos e rotadores externos para desrodar o joelho, não. O processo é muito mais cognitivo, porque presta atenção. Se fosse fraqueza de glúteo que causasse todo o valgo dinâmico, todo o joelho para dentro, então na hora que você pedisse assim, paciente joelho para fora, ele não ia conseguir, já que não é a fraqueza, mas todo paciente consegue. O joelho, se você de joelho para fora, ele tem força para botar para fora. O problema é que ele não está adaptado a sincronizar isso. Então o problema está exatamente nisso, no controle do movimento. Isso vai além da força. Muito bom, muito bom. Às vezes isso aí é muito prático. Acontece muito na prática, na verdade. Né? Às vezes o aluno está ali fazendo errado, né? Por exemplo, em um afundo, né? Que até eu fiz uma postagem recente sobre isso, e muita gente falou sobre o afundo. Né? Então, você está ali no afundo e coloca o pé mais para fora, joga esse joelho para fora, desce jogando o joelho para fora, a pessoa já vai melhorar. Né? Então, exatamente isso. Você não precisa ficar querendo fortalecer. Né? Olha só, um orgulho aqui pra gente. Um professor lá da UFC, o Gabriel Leão, ele até meu professor, ele tem no Instagram, Joelho em Evidência. Ele publicou esse ano um estudo na Physical Therapy in Sports, que é o maior jornal de fisioterapia esportiva do mundo. E ele mostrou lá nesse jornal, em um grupo,
a gente fortalece só rotadores externos e glúteo, quem tem dor lá no joelho, dor patelofemoral. E no outro grupo a gente fortalece adutor, rotador interno, tá bom? E flexor de quadril. Porra, e antes isso era um crime pra gente. Eita, você fortalece o rotador interno, vai aumentar o valor dinâmico, a biomecânica vai lascar, o cara vai ficar ruim. Não foi isso que aconteceu. Tá fresquinho o estudo, foi do mês passado. Fortalece adutor, flexor de quadril, rotador interno, melhorou também a dor no joelho. Então, preste atenção, isolar musculatura num contexto de movimento que é tão amplo, hoje a gente vê que não faz sentido. Porque está parecendo que o que mais está interferindo na dor do paciente são alterações no sistema nervoso. E o sistema nervoso ele pode sofrer influências físicas, emocionais, psicológicas. Então, é um movimento que é algo tão complexo. Você querer botar a culpa da dor e do movimento errado só no grupo muscular, hoje não. Está ultrapassado, né? Então, muito bom, muito bom. Acho que a gente fechou aí os 6 tópicos, né? Então, é só agradecer mesmo aí pela sua disponibilidade, né? Passar o conhecimento aí, muita gente elogiando, né? Tu pode ver aí nos comentários, né? Então, realmente é muito conhecimento, né? E só agradecer mesmo por ter topado o convite, ter se disponibilizado aí 9 horas da noite para estar passando aqui conhecimento para a gente, né? Então, muito obrigado e tamo junto. Se tu quiser falar mais alguma coisa aí, fechar com chave de ouro. Eu que agradeço, tá bom? Se tem uma cor, antes eu ficava quebrando muito minha cabeça, sabe? Qual é o meu propósito? O que é que eu vou fazer da minha vida? Quando eu era mais novo. Aí um cara me disse assim uma vez, velho, tu quer saber o que é teu propósito? O que é que tu aguenta fazer a vida toda? O que é que tu faria de graça e feliz? Eu, porra, é dar aula. Então, eu encontrei meu propósito. Então, eu sempre estarei aberto, tá bom? Para convites assim, que forem para disseminar conhecimento. O que eu souber, eu digo. O que eu não souber, eu também digo que eu não sei. Mas, basicamente, isso é o contexto que eu trabalho, não é? Então, assim, muito obrigado pelo convite a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Já vai dar 10 horas. E vamos lá, 1 minutinho de pergunta. Vai que alguém tem alguma pergunta, né? A gente ia abrir, né, para pergunta? Vamos abrir. Acho que teve um aí, do Newton. Você acredita que o problema no ombro pode ser um problema no pé? Não. Hoje a gente sabe que essa análise assim, de cadeias musculares não faz muito sentido, não. É muito do que a gente falou, né? Pode ser diversos fatores, né? Não tem como fechar assim só com um. Então... Mas isso é uma coisa que eu garanto. O pé causar dor no ombro não causa. A gente não tem nenhum estudo que justifique isso. A gente tem teorias. E teoria é diferente da realidade. Tem gente que cria a teoria da conspiração, que é só viagem da cabeça. E na nossa área científica é do mesmo jeito. Existem teorias que nunca foram comprovadas. Só que, infelizmente, a gente joga na prática. Cria um geral, né, que todo mundo passa a acreditar. Né? Exatamente, mas só vale se existir estudos mesmo, observacionais, clínicos, e não tem preço pé e ombro. E aí teve uma para quem tem fibromialgia, para quem tem fibromialgia, deve a carga intensidade reduzida ou não? Teve um estudo que foi publicado ano passado da Caterine Ferro, brasileira, fisioterapeuta da seleção. Ela fez uma revisão, ela mostrou o seguinte: pessoas com fibromialgia, eles se enquadram em um tipo de dor, Guedes, que a gente chama de dor nociplástica, que é uma dor que ela tem muita alteração das vias nociceptivas, que levam informações ruins da periferia para o cérebro. Então, está tudo alterado. Ela tem inflamação no sistema nervoso, normalmente quem tem fibromialgia. A farmáciazinha dela que inibidor está com defeito, está quebrada. Então, normalmente, elas indicaram no estudo exercícios de média a alta intensidade. Então, não é porque você tem fibromialgia que você vai ficar bom fazendo exercício um pouquinho, não. O ideal são exercícios de média intensidade. Porque quando você faz exercício, ele vai fazer com que tua farmáciazinha que inibe a dor volte a funcionar, vai reduzir a inflamação no cérebro,
vai melhorar as ligações sinápticas do cérebro, vai aumentar a estrutura do cérebro. Olha, se fosse para dizer para vocês qual é o melhor remédio para quem está com dor, inclusive fibromialgia, é o exercício. É o que esse rapaz aí faz, ó. E aí uma pergunta que teve lá em cima, da Michaele Vieira. Treino de tríceps, teve uma vez que senti muito na hora de fazer, e desde então senti bastante. Ela não especificou o que foi que ela sentiu, provavelmente foi de cotovelo, né? No tríceps ali. Deve ter sido. Controla carga e amplitude para ver se melhora alguma coisa, né? Às vezes pode ter subido carga rápido demais, né? E teve uma inflamaçãozinha momentânea. A pergunta aí do Jefferson, dor no ombro pode levar a cervical e vice-versa? Pode sim, viu? Olha, tem muita dor no ombro. Pega esse bizu, guys. Tem muita dor no ombro. Se eu não me engano, são 46%. Um estudo que foi publicado ano passado da Expos. 46% das dores no ombro, a causa não é no ombro, é na cervical. Aí o que acontece? É um fenômeno que a gente chama de dor referida. Quando a dor ela está distante do local de origem. É porque a gente acha que a dor é da coluna só se ela seguir uma linha reta. Só é do pescoço se descer direto e só a dor lá na panturrilha só é da lombar se descer uma linha reta. Lombar, glúteo, coxa e panturrilha. Não. A dor, a coluna pode nem doer. Pode estar doendo só o ombro. Mas como é que a gente tira a dúvida? Joga carga na cervical. Movimenta para tudo que é lado e vê se altera o sintoma. Se melhorar ou piorar, a culpa é da cervical. Então, podem ocorrer isso, pessoal, dores referidas. Dor no cotovelo, dor no punho, do mesmo jeito. 71% das dores no quadril, o problema é a coluna. 25% do joelho é a coluna. 29% do tornozelo é a coluna. Então, a avaliação tem que ser foda para a gente fazer. Firma mais uma vez a questão, né, da avaliação mesmo. E aí teve uma pergunta aí da Daniele. Com relação à condromalácia patelar, o agachamento seria uma contraindicação? Contraindicação e crime é você não fazer. Quem dá do seu profissional bom, a frase da live, como disseram aí, não é o que proíbe, é o que adapta. Então, o que tem que fazer é adaptar. Controla a amplitude de carga e faz. Um personal ou um físico, alguém tem que controlar isso para ti, mas não é proibir. Porque para quem tem condromalácia, que é a mesma coisa que do patelo-femoral, do anterior do gêmeo, tudo a mesma coisa, o principal fator de recuperação é fortalecer o quadríceps. É o principal músculo da coxa. Aí como é que você vai ficar bom sem exercitar o músculo da coxa? Não fica. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Acho que deu, né? E aí fechamos, não teve mais nenhuma pergunta aqui. Então é isso. Valeu, Douglão. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que ficaram até o final. Sim, olha, e quem ainda não me segue, segue lá, @Educação Coluna. Quem não segue o Guedes, meus alunos aí que estão aí, sigam, @Guedes Neto Personal, né? Isso, exatamente. Então segue aí, o Douglão posta muito conteúdo, eu também posto, mais puxando para minha área, lógico, né? Então, são 2 Instagrams aí que vão te ajudar muito nessa empreitada aí do treinamento. Valeu? Com certeza. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau.